vocês? Tudo certo? Bem-vindos a mais um Bons de Papo. E hoje um papo muito interessante para você que tem, principalmente que tem filhos, né? Muito legal. Um papo, sempre o Bons de Papo é isso mesmo, é bem descontraído, mas também levando informação. E eu estou ao lado dela, ou aliás, de frente para ela, a nossa Juliana Paz de Campo Largo. Vem para cá, Dani Artigas, que alegria. Zico. Mais um podcast Bons de Papo, tudo bem? Que alegria, estamos chegando já no podcast de número 30. Número 30. Quase já no número 30. É o número cabalístico, né? Porque depois do 30 veio o 31. É muito. Aí vai fazer toda a diferença. Nossa, para você não todo tem mundo noção. que está assistindo, então vocês não É hoje. Não pode esperar. É hoje. Por isso a convidada é muito especial, porque hoje é um dia cabalístico mesmo. Isso aí. Então hoje a gente vai conversar, é unânime, assim, entre os pais, em rodas de conversa, falar da dificuldade que estão tendo com os filhos, né? Com os filhos, sobrinhos, crianças próximas, que vem apresentando quadros de depressão, uma certa angústia, ansiedade está muito presente entre os adolescentes, infelizmente. A pandemia, ela veio para dar uma acelerada em várias inseguranças que esses adolescentes já tinham. Lógico que não surgiu na pandemia, mas ela intensificou todo esse processo, até questões de toque, que as crianças estão... Criança tendo toque. Crianças. Então, essa insegurança, o próprio desafio dos professores também, frente a tudo isso, a administrar todas essas mudanças. E, para isso, nós trouxemos a Joyce Mendes, que ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga e coach educacional, né? Bem-vinda, Joyce. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de poder contribuir um pouquinho. Espero que, né, a gente possa deixar uma dica, possa inspirar os pais, possa promover essa conexão, né, entre o trabalho da escola, entre o manejo da família. Esse é o nosso intuito. Com certeza a gente vai conseguir passar essa orientação, porque às vezes os pais precisam dessas dicas para começar a observar os filhos em casa. Exato. Também, né? Os sinais que eles estão dando e que muitas vezes não percebe pela correria ou acha é normal, porque as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Então a gente está passando aí pelo mês de Setembro Amarelo, que é bem focado nisso das doenças mentais. E, infelizmente, temos que ficar atentos, porque o número de suicídios em adolescentes também está crescente. E esse número de suicídios, ele inicia nessa questão da saúde mental, né? Exatamente. Então, isso vai se aflorando, vai passando pelas fases de dificuldade. Então, tem que pegar o mal pela raiz ali, né? Exatamente. Então, é algo assim que as crianças, os adolescentes, eles já vão dando alguns sinais, né? E a gente precisa ter esse olhar mais clínico, essa sensibilidade, para poder ancorar isso, para poder mediar todas essas demandas, né? Tendo em vista, assim, que muitas vezes, o que acontece na sociedade? Existe um rótulo, né? Da rebeldia, daquela criança que está com o emocional muito aflorado, mas não se tem toda aquela conduta de acolhimento. Então, acho que esse acolhimento, essa promoção do vínculo é muito importante nesses casos, né? E principalmente na adolescência, né? Então, a adolescência por si só, ela já é uma fase de conflitos, ela já é uma fase de mudanças muito significativas biologicamente, socialmente. Então, a criança, o adolescente, ele está naquela busca pela sua identidade, e quando não se encontra isso, né, existe ali esses caminhos adversos, né? Então, a gente tem hoje, né, até falando de impacto da pandemia, 1 em cada 4 adolescentes que manifesta sintomas de ansiedade, de depressão, né, devido aos impactos do isolamento. Porque essa fase, né, o ser humano por si só, mas essa fase especificamente, ela é muito voltada para a socialização,
né, para interação. Então, eles buscam os seus grupos sociais e eles foram privados disso. E agora a gente tem muito impacto em relação a essas demandas, porque não se teve aquela modelação social, não se teve todo aquele processo de engajamento. E esse retorno tem sido um susto para eles. Que né? para os Então, adultos deram graças a Deus, não, vamos voltar à nossa vida normal. Mas os adolescentes ficaram parados aí no meio e não sabem como ter essa Isso. retomada. Eles precisam de recompensas muito imediatas, né? Então, nós, enquanto adultos, que já temos até a questão da formação mesmo, cerebral, a gente já tem uma maturidade, então a gente tem essa demanda da gradatividade do processo, né? Dessa volta da normalidade. Agora, as crianças, os adolescentes, eles ainda estão nessa processo de maturidade. E o que acontece? As recompensas precisam ser imediatas. E quando não há isso, né, transbordam essas alterações, né? Então, isso é algo que a gente precisa ficar muito atento em relação a essas questões de comportamentos que eles manifestam, né? Claro que, né, não vamos sair falando que tudo é transtorno, né, de ansiedade e depressão, nada. O que a gente precisa ter como critério, né? São necessários critérios. A intensidade, né? E a frequência. Então, estão sendo comportamentos recorrentes, está causando sofrimento nesse indivíduo, e aí que a gente vai, né, ter ali esses subsídios necessários para poder buscar ajuda, para poder interferir nessas relações. Só antes de entrar só nos detalhes, aí vamos aproveitar para falar da ADEMICOM. Porque no planejamento, na educação dos filhos, a ADEMICOM é uma ótima de uma aliada, porque não é nada barato os estudos, né? Não. A gente sabe muito bem. Meu Deus do céu. Eu tenho 2 filhas pequenas e a gente já, desde pequeno, já começa, então tem que ter um planejamento, pensando numa faculdade também, né? E a ADEMICOM tá aí para te ajudar. É possível fazer consórcio de serviços, e entre esses serviços entra a educação. Então, pode fazer cartas de crédito de 20 a 40 mil, ou dá para conversar lá com os profissionais da ADEMICOM, e você consegue, por exemplo, né, são várias estratégias com o consórcio. Você consegue, por exemplo, com a contemplação ou com a finalização desse pagamento desse plano, você consegue quitar, por exemplo, os estudos do teu filho, conseguir juros, redução de juros absurdo, conseguir uma boa negociação, um bom desconto com a instituição de ensino, ou você pode pegar esse dinheiro, aplicar e ainda ter uma rentabilidade em cima dele e conseguir gastar menos, né, de certa forma, com os estudos do teu filho. Isso de forma planejada com a ADEMICOM. E a maior administradora de consórcio em créditos ativos do Brasil, né? Imóveis, veículos, a saúde, que é fundamental também, né? Reformas residenciais, viagens, procedimentos estéticos, que é muito legal. Tem muitas opções com a ADEMICOM. Odontológico, enfim, o que precisaram. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a semana que eu recebi do pessoal da ADEMICOM também sobre viagens, que, cara, já tudo certinho, viagem pra Disney, ali você quer de 20, 40, 60, o que você quer, tudo planejadinho, quanto você vai pagar, você vai tranquilo, na certeza. Então, que se dão muitas possibilidades. É um apoio para a família mesmo, para nesse ter qualidade planejamento de vida. vida. Enfim, várias situações, né? Tanto para estudo, viagem, ou seja, a ADEMICOM sempre ajudando a todos nós a ser um pouco mais organizado na nossa vida, né? E fora que é um ambiente super gostoso também, a ADEMICOM Campo Largo. Então fica a nossa dica aí. Tá aí a dica ADEMICOM. Isso aí, então vamos conversar aqui com a Joyce. Eu tenho que fazer uma pergunta para a Joyce, que ela estava falando, fiquei imaginando, porque hoje, né, a gente vê muito a criançada sempre dentro de casa, né? Antigamente, a gente sabe, no meu tempo, a mãe falava, venha, entra, né? Entra, você está muito tempo na rua. Hoje em dia, os pais falam, vá pra rua. Larga o celular e vá pra rua, larga o computador e vai pra rua. Aí não tem essa confusão mental, tipo, saber quando que eles estão tendo algum probleminha, porque eles estão muito reclusos, estão ali dentro daquele mundo deles, ficam ali naquele mundinho ali, e às vezes você não sabe realmente o que está acontecendo, o que está passando pela cabeça dele, a ponto de você imaginar, será que ele está tendo um problema? Como você analisar e perceber que a criança, o adolescente está com algum problema já de, tipo, de repente tem uma depressão, ele fica muito tempo no quarto?
o que é importante a gente verificar, Zico? Essa questão mesmo da conexão. Então, você estar frente ao que a realidade do seu filho, né? Então, de repente, o que você está assistindo, né? Quais são os seus interesses? Então, claro que a gente não vai poder ali, até por conta da nossa dinâmica familiar, 24 horas, mas sempre que possível, ter ali essa conexão com a criança, criar esse vínculo para que possa haver, né, essa maior confiabilidade por parte da criança e a gente, na medida do possível, possa estar acompanhando. Porque muitas vezes, o que acontece em relação a esses dispositivos tecnológicos? Eles vão atrás desse contexto justamente para autoaprovação, né? Então, eles vão criar ali uma identidade, um grupo que, de repente, se relacione nos interesses deles, então, o que eles assistem, os jogos que eles jogam, eles acabam se espelhando muito, né? Eles têm esse reflexo do que eles veem, do que a sociedade, do que a mídia mostra. Então, eles são, assim, muito, de certa maneira, manipulados em relação ao que eles veem, o que eles assistem. Por isso, da importância da nossa mediação e da limitação também, né? Então, como eu falei para vocês no começo, a gente tem eles precisam dessas recompensas imediatas. Então, eles vão para o celular, eles vão para o jogo. Por quê? Porque o cérebro não precisa trabalhar, o cérebro ele não precisa criar, né? Ali os videogame, por exemplo, é uma ação mecânica, né? Então, o que a gente precisa também, além dessa conexão, né? Além de buscá-los para fazer outras coisas, para estar em outros ambientes, é o limite, né? Então, principalmente as crianças de 0 a 2 anos, a OMS recomenda que a criança não pode estar frente a telas, né? Não é recomendável que a criança de 0 a 2 anos... 0 a 2 anos. Isso, até porque é bem aquela fase da motricidade, da grande maioria das conquistas neuropsicomotoras da criança. Então, nesse período, é o período em que o cérebro tem a maior plasticidade, principalmente na primeira infância, 0 a 3 anos, onde tem as maiores conquistas de fala, de linguagem, motora, né? Dos 2 até os 5 anos, o recomendável é 1 hora por dia, né? Não é o que acontece hoje, não é o que acontece. A criança está chorando, pega esse celular. Exatamente, aí, na verdade, é um calmante. Vou né? denunciar no LX, Pia. Dá vontade de denunciar o filho no LX. É uma fuga que os pais têm, né? Claro que é ali um processo, às vezes você está em meio ali, né, a um grupo, enfim. Existe o julgamento social, mas eu acho que a gente precisa... Pra eles ali é momentâneo, né? Não é em casa todo aquele contexto, Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse manejo, né, para ter essa limitação também. Então, até os 5 anos, 1 hora, dos 5, né, 6 a 12 anos ali, no máximo 2 horas. Por que a gente tem essas recomendações? Quando que é 2 horas? De quando a quando? 2 horas é entre 3 a 5 anos. 3 a 5. 1 hora, aliás. E 2 horas dos 6 aos 12 anos. Aí, Dani, tá vendo? Tá todo Então, o que acontece? Fui na casa dela, aquela criança lá, meu Deus. Tá dormindo já. Dormindo com o celular assim no rosto. Assim. Tem a questão, né, da Organização Mundial de Saúde, justamente por conta da questão do desenvolvimento cerebral da criança. De todas as competências que essa criança precisa desenvolver, né? E que esses dispositivos acabam limitando, né? Mas então, o que você tem recebido em consultório de toda essa situação, né, que crianças e adolescentes estão vivendo? O que tem aumentado a demanda, a procura em consultório para tratar o quê? Como que essas crianças estão? Temos muita questão de comportamental, né? Então, crianças que voltaram para a escola ansiosas, frustradas. Como que se manifesta essa ansiedade? A ansiedade, assim, você precisa perceber a intensidade do comportamento da criança, né? Então, se a criança tem medos que não eram recorrentes, que não eram, né, prováveis para ela antes, né, da situação, se existe um processo de insegurança, então, né, um retrocesso, por exemplo, de coisas que ela fazia, então, ir à escola. Então, ela não chorava, ela já passou por esse processo de adaptação e agora existe algum gatilho que está fazendo essa criança ter uma instabilidade emocional, né? Questões de aprendizagem também, porque, assim, o nosso sistema límbico, nosso emocional, ele está direto
diretamente relacionado com o nosso processo de aquisição da aprendizagem, como com o nosso córtex pré-frontal, que é ali o planejar, que é o aprender, que é o racional, né? Então, a criança ainda ela não está totalmente madura nesse contexto, então, o que vai prevalecer? Esse emocional, né? Então, se ela está tendo alguns retrocessos, está tendo alguns isolamentos, isso vai nos mostrar alguns indícios, né, de que essa criança precisa de ajuda, que ela precisa de uma mediação. Dificuldade de até se inserir num grupo de amigos. Exatamente, o isolamento, alterações de sono, de alimentação, são todos impactos que podem ser... Mas e o toque, por exemplo, a criança a gente percebe que eu até falei que o bom mesmo você ganhar dinheiro é fazer conteúdo para criança, né? Porque a criança ela vê 10 vezes a mesma coisa, né? O toque já começa ali, você acha ou não? Nada a ver, porque a criança gosta da repetição, ela gosta de... Porque pode desenvolver alguma coisa ali relacionada a isso, né? Isso. Então, assim, o TOC, ele é o transtorno obsessivo compulsivo. A gente pode ter alguns sinalizadores na infância, até uma projeção muito grande a gente teve agora a partir da pandemia, né? Então, essa questão da higienização. Então, crianças que... não pode ver álcool Não pode ver álcool. Eu até hoje volto a ver a porta. Cara, eu fecho a porta, olho, vejo se está fechado. Mas eu sempre faço isso. Tipo, eu sei que está fechado, mas aquilo começa a me consumir. Eu falei, eu tenho que voltar. Exato. Daí eu vou, falei, não, eu preciso voltar, eu vou lá e... Mas o que é importante a gente perceber, assim, é que demandas que causam algum sofrimento, né, Zico? Então, no caso da criança, se aquilo está sendo algo, assim, que está causando sofrimento, que você vê que fica algo desconfortável para ela, é interessante a gente ter uma atenção especial. Agora, você falou do caso do desenho. A criança, principalmente ali até os 5 anos, ela está numa fase muito de plasticidade, que ela aprende muito por repetição. Né? Então, às vezes, ela vê o mesmo desenho por aquele contexto mesmo de interesse, de repetição. A gente podia expandir aqui os nossos comentários para outras demandas, por exemplo, transtornos de neurodesenvolvimento, né? O autismo, onde eles têm também o hiperfoco, têm um interesse específico, né? Não é o caso, mas são situações em que há essa repetição. Então, o mesmo interesse, o mesmo desenho, a mesma brincadeira, o mesmo objeto, né? Então, a criança não tem aquela flexibilidade mental para outros estímulos que você apresenta para ela. Tem aumentado bastante o diagnóstico, né, de autismo. Sim. Né, a gente tem ali estudos, né, que indicam que hoje é uma média de uma criança para cada 40 nascimentos. E até 2025, isso vai ter ali um impacto bem maior. Mas por que tem aumentado? Olha, o autismo ainda ele não tem, né, um estudo científico que delimite a causa, né? Então, são várias hipóteses, né? Mas a gente tem ali toda uma atribuição, né? Então, desde a utilização de substâncias psicoativas, questões relacionadas também à idade materna, né? Então, a gente não tem nada comprovado, né? Mas existem alguns estudos que revelam esses impactos, até a questão mesmo da alimentação, né? Então, toda essa questão ali de como são produzidos os alimentos hoje, né? Das questões relacionadas ao glifosato. Então, a gente tem algumas questões que estudos que estão nos revelando esse impacto, mas ainda a gente não tem um parâmetro específico. E para dizer que uma criança é autista, quais são as características e a partir de qual idade também? Então, a gente pode já caracterizar alguns comportamentos desde o nascimento da criança. Então, desde assim, a questão do contato visual, né? Ela não olha no olho? E não olha no olho, né? A criança com autismo, ela tem muita dificuldade do contato visual, a questão mesmo dessa interação, então a questão relacionada às emoções. Então, se você brinca, ela não tem ali aquela fisionomia do sorrir, do participar, da interação, o que a gente falou, né? Dessa
questão das estereotipias, então, né, às vezes movimentos repetitivos, essas questões de interesse, de hiperfoco específico, né, então são todas questões que a gente pode estar relacionando, né, às vezes algumas demandas de crises emocionais, então sensibilidade auditiva, tátil. Ela se irrita mais fácil com barulho. Exatamente, então toda essa sensibilidade sensorial, né, às vezes ali determinado material, né, tátil, ela não consegue manipular, né, justamente porque para a gente isso é uma demanda normal, mas para eles isso tem uma intensidade além do que eles possam suportar. Né? É claro que a gente não tem assim uma receitinha, né? Porque cada criança ela vai manifestar de uma forma. E níveis diferentes Exatamente, também, né? exatamente. Então tem a classificação, né? Como leve, moderado, né? Severo. Então isso também vai se manifestar em graus diferentes. E aí é a família que tem que mudar como que ela se comporta em relação ao filho? Como que é esse contexto todo com o autismo? É uma mobilização, na verdade, né? A questão do autismo, a gente precisa ter ali um trabalho multidisciplinar. Então, isso desde a família, que vai precisar ter um manejo, vai precisar fazer uma busca em relação a essas características, né? Essa percepção que estão tendo, como a escola, né? Então, esse processo de inclusão é muito importante também, de um tutor que possa estar ali auxiliando, né, ali as questões de interação dessa criança, de aprendizagem, como uma equipe multidisciplinar, né? Então, desde ali de um psicólogo para a regulação das questões comportamentais, como um fonoaudiólogo para ajudar essa criança, né, nas questões de fala, de linguagem. Então, a gente tem, né, autistas que eles têm linguagem, que eles falam, mas a gente precisa funcionalizar isso, né? Outros já, né, têm ali uma questão de necessidade referente a essa comunicação, né? Então, já existe uma alteração de comunicação. Então, a gente precisa estar, né, funcionalizando esse processo. Você falou uma coisa, eu lembrei aqui, né, meio Ciro Gomes, né, pedagogicamente falando. Como que a escola pode ajudar e os professores notarem esse tipo de situação dentro de sala de aula? Que é muito importante. Eu acho que os professores têm fundamental, né? uma Porque visão na escola ainda, você fica mais tempo ali observando a tempo, criança. E aí você tem ali um parâmetro, né? Vários alunos com situações diferentes e você pode, com certeza, analisar se alguém está fora ou não do padrão, né? Como que a escola pode ajudar? Então, o autismo, o TDAH, vários transtornos do neurodesenvolvimento, eles não vão vir com um carimbinho, né? Você vai precisar fazer a observação comportamental. Então, geralmente, né, o que é importante? A capacitação desses profissionais, né, da escola. Então, especialistas que possam ir à escola para poder estar fazendo com que esses profissionais estejam aptos, né, e a partir dessa aptidão, dessa formação, essa observação comportamental da criança. Então, assim, relacionada aos marcos do desenvolvimento. Então, de acordo com a idade cronológica dessa criança, ela está atendendo, né, os objetivos de acordo com a grande maioria da turma. Ela tem um atraso, ela mantém o contato visual, ela entende as instruções que a professora dá, ela tem uma interação social com os demais. Então, você sempre precisa perceber esse marco do desenvolvimento, se está acompanhando. Porque existem especialistas que dizem assim, cada criança tem seu tempo. E a gente precisa ter uma ressalva em relação a isso, né? Porque cada criança tem, sim, o seu tempo, mas ela precisa estar dentro daquele marco, daquela janela de aspectos de desenvolvimento, de comportamento, de aprendizagem que são atribuíveis àquela faixa etária, né? Porque, às vezes, a gente fica tão ligado nesse negócio, cada criança tem seu tempo, que a gente acaba esquecendo ou deixando passar a principal fase, que é a intervenção precoce, que é ali na primeira infância, até 5 aninhos, onde a criança vai, se você tiver uma intervenção adequada, a criança vai te dar uma resposta mais rápida também. É mais fácil né? de estimular É mais fácil quando vai chegar na estimular. adolescência com vários conflitos.
Eu costumo dizer assim, que até ali a primeira infância, né, primeira e segunda infância, que vai ali a primeira dos 0 aos 3, a segunda dos 3 aos 6, a gente tem massinha de modelar. Então, você consegue ter uma facilidade, você consegue moldar e receber esse formato que você precisa, né? A criança atende uma resposta mais rápida. A partir daí, é esculpir. Porque não que não seja possível, é possível, mas a gente, né, acaba tendo ali uma intensidade de trabalho, né, maior, né, em relação a esse retorno. Então, são questões nesse sentido. E falando em instituição de ensino, que tem uma preocupação nessa individualização mesmo no atendimento, essa parceria com a família, porque é fundamental, né? A escola está ligada com a família. É no Colégio São Marco, que atende crianças desde os 2 anos de idade até o preparatório para o vestibular, com toda a estrutura adequada, salas funcionais, salas de robótica, parceria com a Lego também. E eles têm essa preocupação, o que eles buscam? Acabar com preconceitos, acabar com esses estereótipos e ver também que cada criança é única, que às vezes ela tem uma demanda diferenciada, até por isso que eles fazem número reduzido de alunos por sala, que é fundamental, né? Dependendo do nível do ano em que está, com 20 alunos, com 25, daí você consegue ter um olhar diferenciado. Então, os profissionais já estão mais capacitados e com um olhar diferente para essa criança. E essa relação com a família é uma característica e um diferencial muito forte do Colégio São Marco, que já está há 36 anos em história. Lá, então, uma história bacana, 36 anos. Os filhos já de gerações que estudaram ali, né? Então, eles constroem uma história muito bonita mesmo, né? Aqui em Campo Largo. E lembrando que eles já estão com matrículas abertas. Agora, a partir de setembro, eles já abriram. E eu acho que tem que ser todo um remanejamento e toda uma capacitação nova desses profissionais de saúde para começar a olhar essas particularidades, até na questão do autismo, pessoas com dificuldade, mas ter esse olhar atento e saber como lidar. Eu vejo muitas mães, até de crianças com autismo, que têm dificuldade desse acolhimento em sala de aula. De que forma que os professores podem se voltar, ou ainda vai levar uns anos para ter um planejamento que venha do município, do estado, governo federal? Como que você vê isso? Então, com relação às demandas, né, de aceitação, né, você falou das mães. A gente que trabalha nessa área, você vê que é um processo que começa da família. Né? Então, muitas vezes, nós, enquanto pais, eu sou mãe, então a gente tem uma idealização dos nossos filhos, né? O modelo que eu pretendo que o meu filho exerça, mas nem sempre é assim, né? Então, o que acontece? Precisa haver por parte da família essa aceitação, essa disponibilidade em buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a escola aponta, mas os pais acabam desvirtuando. Eu não estou generalizando. De não aceitar? De não aceitar. Não estou generalizando, mas nós temos alguns casos que acontece essa fuga, né? E daí vai se postergando e a dificuldade de trabalho, de intervenção vai aumentando. Então, em relação aos pais, seria essa questão de não estar aberto para o apoio. Né? Ninguém vai julgar. Nós estamos unindo nossas forças para intervir em favor da criança. No que se refere à escola, teve um atraso muito significativo, né? Nós temos pesquisas que apontam, por exemplo, férias escolares, que a criança fica sem nenhum acesso ali né, às questões acadêmicas, enfim. Então, a gente tem pesquisas que apontam que existe um retrocesso de em torno de 3 meses do conteúdo que foi visto da última vez. Nossa. Agora, vocês pensem no impacto da pandemia. É muito maior.
né? A gente teve 1 ano e meio praticamente que as crianças ficaram isoladas. E como que se observa essa dificuldade na aprendizagem? Ela Aham. foi lá, foi para a escola, o professor fala e ela não assimila a informação? Então, o que acontece, Dani? Então, esse retorno, ele não é só um retorno, ele precisa ser uma demanda de ressignificação por parte dos professores. A escola, ela tem que deixar um pouquinho aquele aspecto só conteudista e perceber os pré-requisitos necessários para essa criança aprender. Eu sempre coloco para as escolas que a gente precisa ver as demandas urgentes, importantes e necessárias, né? Então, até então, o que estava sendo urgente? A gente manifestar novamente, interceder novamente pelo vínculo dessa criança com a escola. Porque ela precisa ter uma empatia, ela precisa se identificar com aquele ambiente, porque a escola ela não é só um ambiente acadêmico, ela é um ambiente social, cultural também. A partir daí, identificar os pré-requisitos, daí que a gente vai chegar nesse ponto que você me perguntou, né? Então, adianta, de repente, eu ensinar a criança a ler e a escrever se ela não tem os subsídios anteriores? Se ela não conhece, se ela não tem a consciência fonológica, se ela não conhece o sonzinho das letras, se ela ainda não tem a parte motora bem desenvolvida para que futuramente ela possa escrever. Então, é interessante a gente ver esses subsídios. A gente fala muito de funções executivas, que é justamente ali os processos cognitivos que recrutam todas as habilidades necessárias para a aprendizagem, seja acadêmica, seja na vida cotidiana. E o que seria isso? Planejamento, organização, flexibilidade cognitiva, a cognição, né? A organização. Então, assim, como que eu quero que uma criança aprenda se muitas vezes ela não tem o manejo de tempo? Aquelas crianças que ficam atrasadas na prova, que não conseguem terminar de copiar. Às vezes não é nenhuma dificuldade de aprendizagem. Às vezes é uma estimulação que precisa ser desenvolvida no que se refere às funções executivas. E muitas vezes não é a má vontade do aluno. De maneira nenhuma. É porque ele não consegue É o realmente. processamento. Né? Então, a gente confunde muito o TDAH com dificuldade de aprendizagem. Claro que pode ter ali uma comorbidade. Então, eu posso ter uma criança que tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e tenha também ali um comprometimento da leitura e da escrita. Mas, na grande maioria das vezes, estudos apontam assim, que a maior porcentagem disso é porque a criança não consegue processar. Ela não tem ali a atenção seletiva, por exemplo, de focar, né, no que o professor está falando e deixar todos os estímulos distratores do lado, né? Ela não consegue sustentar aquela atenção de começar a desenvolver e terminar uma atividade. Então, não é, né, que é preguiçoso, não sabe. Não, ele sabe, ele tem potencial. Mas o que as escolas precisam entender e as famílias também precisam entender é que muitas vezes a gente precisa adaptar o canal sensorial que aquela criança tem uma habilidade maior, né? Como nós, né? Tem gente que tem mais facilidade de estudar escrevendo, outros ouvindo, outros, né, praticando. Então, a gente precisa entender, os professores precisam entender, os pais precisam entender o que vem antes da aprendizagem formal. E é essa dificuldade que eles estão tendo que também está estimulando esses quadros depressivos, daí a criança não achar que ela não é capaz. Isso, as crianças muitas vezes elas não conseguem gerenciar isso, né? Às nem vezes os adultos, né? Nem que são os os maduros da relação conseguem, né? Exatamente. Mas você entrou num ponto super interessante, porque os professores, né, eles não estou criticando o trabalho, porque é um trabalho de excelência, o trabalho dos professores. Muitas vezes as pessoas falam assim, que foi perdido esse 1 ano e meio. Não foi perdido de maneira nenhuma. Os pais aprenderam o que é ser professor também. Exatamente. Os pais valorizaram e o trabalho dos professores foi triplicado. Né? Eles fizeram o melhor possível. Mas eles voltaram para a escola também com uma ansiedade no sentido da avaliação. Como que eu vou dar conta de tudo que foi perdido? Como que eu vou dar a nota para o meu aluno? Não, gente. Né? A gente pensar um pouco fora da caixa nesse momento. Exatamente. Então, a gente precisa acolher esses alunos, a gente precisa perceber esses pré-requisitos e a avaliação vai ser necessário? Claro que vai ser necessário, mas ela vai acontecer a partir desse engajamento desses outros 2 processos. Então, é algo que os professores também precisam gerenciar essa ansiedade.
né? Que eles também estão tendo que buscar Claro, ajuda. Exatamente, é uma ressignificação, né? E é o que eu sempre falo, a gente fala tanto do aluno, mas quem é o precursor desse aluno, né? Quem que vai desenvolver esse protagonismo no aluno? Mas o professor, como também todo ser humano, né? Aumentou muito, assim, a necessidade desse atendimento psicológico dos adultos. E os professores, antes de serem professores, também são seres humanos, mas que também passaram por dificuldades. Aquela ansiedade de não saber como lidar. De repente, era diante da tecnologia que eles estavam dando aula. Que eles também podiam não estar familiarizados com aquilo, né? Imagina, daí eles têm que estar seguros para passar uma segurança para os alunos, né? Exatamente. Eu digo assim, a pandemia foi um processo de aprendizagem, nos deixou um legado, então essa questão da tecnologia... Acelerou muito, né? Acelerou demais, para 5, 10 anos em um ano. Exatamente. Então, quando que a gente imaginava que ia ser tão possível, tão habitual, essas reuniões online, essas aulas, né, à distância, enfim. Só que, né, nada substitui o presencial, principalmente na infância, né, que precisa ter o vínculo, que é muito concreto, né? Então, até o 6º ano, a criança está numa fase de desenvolvimento que ela precisa do concreto, ela precisa do exemplo, ela precisa do modelo. E como que esses professores faziam isso? Né? Então, vem toda essa carga emocional, porque, como você falou antes de ser professor, eu sou o ser humano, eu tenho a minha família, eu tenho os meus problemas, os meus desafios. E, né, a minha autoaprovação avaliação enquanto profissional. Né? Esses desafios, o que eu vou entregar para os meus alunos? Então, foi um desafio muito grande, né? Vem sendo um desafio muito grande. Você falava lá no começo sobre a adaptação, né? Que existe um período de adaptação, que a criança que ela não quer, ela chora, não quer ir para a escola, não quer ir para a escola, isso passa. Depois de um certo tempo, se isso acontece novamente, é preocupante, né? É preocupante. E até em relação a, tipo, insônia, e a criança fica pensando o que vai acontecer amanhã, às vezes pode ser bullying, pode ser N coisas, né? E até tem uma história de uma mãe que eu conheço que ela deu umas gotinhas, era para dar 3 gotinhas para a criança para dormir, ela deu 30. A criança ficou 3 dias dormindo, mas enfim, foi um alívio em casa. Meu Deus do céu. A minha irmã, enfim... Mas às vezes o bullying também conta, né? Para a criança ficar preocupada e não ir para a escola, né? Que é um outro processo, entre outras... Sim. Mas o bullying, assim, na minha época, na tua época, ele já existia, né? De que forma Posso que ele mandar um está abraço pro sendo... cabeção? Um abraço pra você. Mas já existia muito, né? Eu lembro, graças a Deus, não sofri muito, mas eu via alunos na minha sala, assim, que até meio desumano mesmo, né? Isso, hoje intensificou isso ou as crianças estão percebendo de uma maneira diferente ou a gente nomeou isso que antes não existia, né? Uma nomeação desse bullying. Ou é muito mimimi? Olha, a gente, como eu sempre falo para vocês, depende. A gente precisa ver a intensidade, a gente precisa perceber os gatilhos. Mas o bullying, né, é algo sério. E hoje ele foi nomeado, ele foi trazido para a sociedade, Dani, como uma questão mesmo de prevenção. Porque no nosso tempo, né, tipo assim, vamos supor que teoricamente a gente lidava muito bem com isso, porém a gente pode carregar alguns traços, algumas consequências que nos causaram prejuízos na nossa vida pessoal, profissional, né, no nosso engajamento. Né? Não estou generalizando, porque às vezes tiravam um sarro de alguma maneira, brincavam, a gente devolvia. Então, isso se tornava uma coisa mais leve. Mas por isso que eu coloco para vocês, depende muito da intensidade, depende de como muito que aquela pessoa maneira... aceita e de como que aquela pessoa que às vezes tá lidando com outros conflitos. Exatamente. Que aí sofreu bullying na escola, você não vai levar na brincadeira. Exatamente. Você não vai conseguir revidar também fazendo ali como se fosse tudo uma brincadeira, né? A pessoa vai encolhendo. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo que a gente precisa, né, principalmente na escola, agir como um critério de prevenção, né? Para que lá na frente essa criança não se torne um adulto, né, que não consiga ali gerenciar suas emoções ou que se isole, né? Então, por exemplo, falar em público, né? Isso antigamente era algo assim que
causava uma pressão, né? Muitas pessoas se expunham sem estar confortáveis em relação a isso. E hoje, né, a pessoa abomina determinado comportamento, né? Determinada situação. Então, é algo que a gente precisa também perceber essas condições específicas, assim, né? De quando, de como. E também, um fato bem importante, que sempre nós direcionamos o nosso olhar para aquele indivíduo que sofre bullying, mas não para aquele que faz o bullying, né? Então, a gente precisa também ir por essas duas vias. Mas o cara que faz porque tem algum problema, né? Com certeza. Às vezes, aquilo é uma fuga. Uma fuga. Às vezes, é uma maneira de camuflar a fraqueza dele, o problema dele, a vulnerabilidade dele, né? Então, eu digo que, às vezes, quem faz o bullying, ele tem uma armadura. Então, aponta o dedo para todo mundo, mas será que eu consigo lidar bem com as minhas situações? Aquela necessidade de se Tipo, autoafirmar. É a prevenção. Eu vou apontando antes que apontem para mim. Então, eu já faço para não... interessante. Sim, então muitas vezes a gente vai para a questão ali do vitimismo de quem sofre, né? Mas a gente precisa também, num olhar pedagógico, clínico, perceber esses dois cenários, esses dois personagens. Sabe que eu tenho um sobrinho, e ele é muito, muito inteligente, assim, e ele é uma situação que até a Joyce pode nos ajudar. Que ele tava na 6ª série, né? E ele pegava e tinha um déficit de atenção. Porém, às vezes ele escapava e ia para a 8ª. E chegava lá e falava, o que você está fazendo aqui? Eu falava, aqui está mais interessante. Cara, eu acho isso fantástico. Onde se encaixa esse tipo de comportamento? Porque no período que ele estava, né, que seria a 6ª série, ele não ia... Perdi o interesse. Perdi o interesse. E lá no 8º parecia que era mais interessante, sendo que ele não passou por aquele aprendizagem. Onde se encaixa esse tipo de situação? Olha... Aí depende de vários critérios, né? De repente, será que o grupo social que ele se inseria estava lá no 8º? Ou será que essa criança tem uma questão ali voltada para altas habilidades? Então, ela tem ali uma inteligência além do grupo que ela está, do 6º ano, né? Então, às vezes, esse déficit de atenção ou essa hiperatividade, às vezes ela pode ser, né? Não pode, de repente... ser propriamente isso. Ela pode ser uma manifestação que está engajada numa altas habilidades. Não é interessante? Então eu vou fazer bagunça, eu vou mexer com meu colega. E depois eu sei que eu vou bem na prova, né? Não, e a audácia de sair da sala de aula para outra, né? Que a gente já pensa, eu não vou, alguém vai brigar comigo. Não, tá bom. Tipo, é um comportamento bem... Sim, então são várias vertentes que a gente precisa analisar, né? Tanto essa questão social, né? Como também a questão cognitiva dessa criança. Né? E uma coisa que tem que observar também você tem essa dificuldade aí de aprendizagem, você não está ligado à falta de rotina lá de ir no oftalmo. Se essa criança não está precisando usar óculos, que é uma orientação que a Ótica Santa Luzia faz aqui no podcast, né? Então, às vezes a criança precisa usar óculos, ou você já usa, precisa aumentar o grau, porque isso também desestimula. Dor de cabeça, de repente, né? Dor de cabeça que elas podem apresentar. Se em casa, né? Os pais observarem se está olhando muito perto, se a televisão está forçando muito. Então, são pequenos detalhes que tem que observar e, às vezes, procurar um oftalmologista, contar com a Ótica Santa Luzia. Excesso até de celular e tablet, né? Não, isso aí dificulta muito até. Existem aquelas lentes, né, que protegem da luz azul, que são essas ligadas à tecnologia. E tudo isso pode contar com a Ótica Santa Luzia, que, inclusive, eles têm a linha infantil premium, que são materiais mais leves, formatos adaptados para o rosto da criança mesmo, lentes que não quebram. Inclusive, essas linhas premium, você pode trocar 2 vezes de lente Por isso no que ano. as meninas estavam com aqueles óculos assim para baixo lá. Parecia que estavam no metaverso. Tem óculos de sol também. Preveniu, tá certo, você tá bem. Tem óculos de sol também para criança lá na Ótica Santa Luzia. E, então, não é um óculos de adulto menor. São feitos pensado mesmo na criança. E a Ótica está com um espaço agora, um espaço kids. Então, enquanto os pais estão aí fazendo as compras e terminando os detalhes, é importante levar a criança para que ela participe desse momento, né? Porque ela que vai usar o óculos, então ela tem que estar bem com ele, né? Tem que e aí as crianças ficam lá no espaço kids, curtindo, brincando, enquanto os pais terminam ali de ver os detalhes do óculos. Então, Que legal, hein? Fica a dica aí, que está totalmente ligada também a esse processo
de aprendizado Sim, mesmo da com criança. certeza. Muitas Aí. vezes os pais nos procuram, né? Ah, tá com dificuldade, suspeita de algum transtorno. Mas às vezes é uma questão sensorial, né? Essa demanda ali da periodicidade da avaliação oftalmológica, né? Das questões relacionadas também né, relacionadas à audição. Então, tem todo um processo sensorial, né, que é necessário a gente poder estar atento. Sim. Outra né? dica também é a questão dos materiais, né? Uhum. Tem vários personagens e materiais e tudo pode encontrar na Central Central, do meu Papelaria. amigo Danilo, né? Meu amigo Danilo, Não, isso seu amigo aí. também. Meu amigo Danilo Seu também. amigo Danilo, né? Grande Artigos Danilo. para escritório, mas assim, questão de educação, livros educativos, material para artes, tudo encontra na Central. Já tem agenda, tem uma agenda para vocês. Faltou dois. Meu Deus, faltou 2 funcionários hoje. Só porque. O Danilo sempre. A gentileza, Danilo, O né? Danilo, a Central é a história de Campo Largo, né? A variedade que eles têm lá, Meu Deus do loja, céu. enorme atendimento. É. Muito bom. E eu queria saber, já você falou do toque. De que forma que está manifestando esse toque? Além do álcool, de lavar a mão com frequência. O que mais que as crianças estão apresentando que está ligado a esse transtorno? Então, assim, como a pandemia, né? Relacionando lá na pandemia, a criança, ela teve, assim, uma intensidade muito grande de alguns comportamentos, isso acaba se manifestando também na relação escolar, né? Alguns para menos, outros para mais, como é o caso dessa manifestação em algumas circunstâncias. Então, aquela criança que quer fazer tudo perfeitinho, que apaga muitas vezes e refaz, que a letra tem que estar caligraficamente, né? Ali entre as margens. Então, tem tudo isso que acaba, né, tendo ali algumas circunstâncias que vai atrapalhar no rendimento, vai atrapalhar na atenção, vai atrapalhar no tempo. Questões de relacionamento também, né? Então, eu só fico com uma colega, eu tenho alguns rituais com os meus materiais, então eu só organizo de Isso tem uma a ver maneira. com o toque. Eu achava que era só de questões de atitudes, assim, de organização, de perfeição. Mas isso de relacionamento com amigas Cores, também. Também. É algo assim que, como eu falei, a gente precisa ver toda a intensidade se causa algum sofrimento. Então, se eu desestabilizo aquilo, se eu tiro o objeto do lugar, né? Aquilo vai ter uma atitude muito centrada da criança, vai ter ali um desconforto muito grande, né? Vai causar um choro, vai causar um desconforto de alguma circunstância. Então, isso também é importante que os professores avaliem, né? Para que possa comunicar aos pais, para que possa haver um encaminhamento, né? Para que não atrapalhe em toda essa projeção acadêmica da criança. E uma coisa que eu achei interessante que você, quando a gente estava conversando, você falou, essa questão do repertório muito reduzido das crianças na pandemia. Então, de que forma que isso tem impactado e como que faz para tentar compensar? Então, uma das grandes procuras que a gente está tendo no consultório é para avaliação fonoaudiológica, né? Porque o repertório da criança de fala, de linguagem, foi muito reduzido, né? Porque onde que se expande isso, né? Tem a família, claro, a família muitas vezes estimula ou às vezes entrega tudo pronto para a criança, mas é um núcleo mais reduzido, né? Então, onde que isso se expande é na escola, e as crianças foram privadas dessa escola, né? Dessa interação social, cultural, desse estímulo, né? E às vezes os pais, pela dinâmica familiar, pelo trabalho, acabam não tendo muito tempo de interação com essa criança. Essa criança fica voltada para as telas, né? Onde está tudo pronto, eu não preciso E a linguagem pedir. ali do desenho, isso não ajuda? Não desenvolve como o contato, que é uma linguagem funcional. Então, ali o desenho ele já vai ter uma projeção pronta, ele já vai ter um cenário ali que já está Que está mostrando tudo para ela, Exatamente. né? Ela não tem que se Então, ela não precisa concentrar, né? pensar, ela não precisa ter esse retorno, né? Da fala, do ouvir e do falar, né? Que é diferente do que ocorre, né, no ambiente social. Então, a gente fala que existem os bebezinhos da pandemia, que muitas vezes tem ali a questão mesmo do repertório reduzido, então não consegue articular,
né? Isso, questões mesmo motoras, de alteração da fala, como também aquelas crianças que têm essa redução do seu repertório de linguagem, que é a questão da funcionalidade da comunicação. Uma fala mais pobre seria? Exatamente. Então, não tem um vocabulário, muitas vezes, que seja suficiente para a idade que ela está. Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, ela precisa ter um vocabulário de mais ou menos 200 palavras, né? A gente tem crianças de 2 anos que tem um repertório muito mais reduzido, né? Claro que a gente precisa ver outras questões adversas, como a gente estava falando do autismo, né? O autismo, ele tem toda essa prejunção da fala, mas em certas situações, é simplesmente a questão do estímulo. É simplesmente por conta dessa privação que essa criança teve. E, Joyce, quando os pais, o pai, a mãe, tem toque, isso é muito prejudicial para a criança, porque a gente percebe que chega, principalmente em caligrafia, tá certo? Tem criança que faz um texto, você tem que levar para um farmacêutico, um médico ler, porque o professor não consegue. Mas também, às vezes, exigir demais da criança, porque o pai tem toque, é muito prejudicial também. Sim, como encarar isso e como mudar isso também, né? É algo que os pais precisam se policiar bastante, né? Porque a cobrança e a criança acaba tendo entre parafuso. Sim. E como eu disse para vocês, o aprender, né? Ele está direto relacionado com o nosso contexto emocional. A criança, por si só, o comportamento dela, o cérebro dela, né? Nessa primeira fase de desenvolvimento ali, que vai até por volta dos 12 anos, né? Então, eu estou falando agora de infância como um todo, ela é regida pelo sistema límbico. Né? E assim, se eu pressionar, se eu faça, apaga, não tá bom, né? A criança vai travar. Não vai, Acha que vai estimular, mas vai piorar. Não, gente, às vezes aquilo vai acontecer assim, vai ser só um resultado imediato. Mas não vai ser algo que a criança vai assimilar. Então, você vai fazer a tarefa ali agora, forçada de qualquer maneira, mas vai ser naquele momento. E por que não os pais se policiarem um pouquinho, terem um pouquinho mais de paciência, perceberem, né, o ritmo, a fase de desenvolvimento da criança, o que é o melhor possível para ela naquele momento e ter um resultado a longo prazo. Internalizar uma habilidade que vai se manifestar ali na escola, vai se manifestar em outras condições além da tarefa escolar, né? Então, essa cobrança excessiva, muitas vezes, vai criar ali um bloqueio mesmo. Uma coisa que eu faço como mãe e que eu tento me segurar para não fazer, porque eu fazia muito com a minha filha mais velha, que hoje vai fazer 5 anos no final do ano. E sempre quando ela fazia alguma coisa para estimular, ou bater palma, ou comemora, ai, que lindo, ai, que não sei o quê. Eu sempre fazia muito isso. E daí eu comecei a observar que tudo que ela ia fazendo, ela tinha que me mostrar. E aí eu tinha que comemorar, que senão para ela talvez não era tão interessante. Aí eu comecei a mudar um pouco essa postura. Tipo, ai, que legal, parabéns pelo teu esforço. Tentar mostrar ali que é bom o esforço dela, mas não só que ela tem que receber uma barganha, né, Dani? Isso. Eu queria que você explicasse até que ponto que isso é saudável ou até que ponto que isso estimula uma insegurança na criança dela precisar sempre de aprovação de um terceiro. Então, né, tanto a questão que o Zico me falou como essa sua pergunta agora nos faz refletir assim, que todo excesso esconde uma falta. Por isso, da questão dos limites, né? E de você mensurar. Então, desde a fase do desenvolvimento que a criança está, então até onde eu posso cobrar essa criança? Será que ela tem condições de fazer tudo ao mesmo tempo? Ou essa tarefa eu preciso dividir em etapas? E na questão do elogio, a criança precisa sim dessa motivação, mas desde que ela seja feita com moderação. No sentido, assim, de você mensurar o esforço que ela teve. Não o resultado. Exatamente, esse ponto que eu queria chegar. Então, assim, muitas vezes a criança e o próprio adulto, ele espera o resultado, mas e o processo, e o desafio, e todas as etapas que eu tive que cumprir? Então, de repente, a sua filha fez um desenho, a gente coloca, lindo, maravilhoso. Não,
né? É interessante a gente perceber qual foi ali o processo, o esforço que ela teve. Então, as cores que ela usou, se ela, né, de repente respeitou ali o limite da folha, o espaço, né? Se ela, né, fez com capricho. Enfim, então, assim, tudo que é mensurável. E as cores, elas demonstram comportamento também? Tipo, se usa só o vermelho, se usa só o branco, se usa só o preto? Sim, existem alguns aspectos, né? Alguns instrumentos que a gente utiliza, Zico, que são habilidades projetivas, são testes projetivos, que vão manifestar alguns comportamentos a partir das cores, dos traços, né? Do espaçamento que a criança usa. Então, tem algumas evidências, né? Em algumas abordagens aí da psicologia, da psicopedagogia, que vão nos trazer um repertório sobre isso. E quando quer usar todas as cores? Daí é uma questão mesmo de regulação, né? Em relação à concentração, em relação... Depende muito da fase de desenvolvimento que a criança tá. Então, vamos supor lá que a tua pequenininha, né? Hoje, ela já está num processo que ela está entrando numa regulação. Então, ela já tem algumas demandas simbólicas mais elaboradas. Então, a árvore é verde, né? Por exemplo. Agora, a criança menor, ela vai estar na fase de exploração. Então, o que vai importar para ela é o visual. Então, eu ver todas as cores aqui, é o motor, então eu manipular aqueles lápis, né, fazer ali os rabiscos, né, eu ver o formato. Então, quando eles são menorzinhos, a gente vai muito pelo sensorial. Então, é o visual, a motricidade, ali o concreto para ela, mas essa exploração. E daí, a partir daí, né, então, quando a criança vai para aquela transição lá, da educação infantil para o ensino fundamental, daí isso começa a se sistematizar. Então, é interessante que a gente perceba também qual é a fase de desenvolvimento que a criança está. E a insegurança no adolescente, como que ela se manifesta? Em qual sentido, Dani? Como que ela demonstra que ela está se formando uma pessoa insegura? De que forma que o pai e a mãe têm que observar, tipo, olha, minha filha, ela é assim. Isso aí não é a timidez, é insegurança. Porque às vezes pode se confundir, né? Não, minha filha é tímida, meu filho é tímido. Quando que é insegurança? Quais são as manifestações disso? Então, o adolescente, ele, por si só, ele já está, quando ele passa dessa fase de transição, de infância para adolescência. Então, por volta ali dos 11, 12 anos, em que eles já começam a se achar adolescentes, os grandes, né? O vocabulário começa a mudar, né? Os conflitos aumentam, essa necessidade de autoafirmação, ela se manifesta com uma relação maior. É uma das faixas etárias que a gente precisa ter mais atenção, né? Porque existem ali mudanças biológicas, físicas, né? Então, a gente diz assim que o adolescente, a menina, o menino, ele está passando por uma fase de luto. Porque ela está deixando aquela imagem de criança, aquela menininha bonitinha do papai e da mamãe, para uma fase, né, de moça, né, vou virar mulher, né? Então, existe toda essa questão, assim, desse conflito de imagem que eles têm, tanto dos adolescentes como dos pais. Então, a gente percebe assim, gente, cadê o meu filho? Os pais ficam mais inseguros ainda. Os pais. Exatamente. Eu tenho um filho de 11 anos, ele tá no 6º ano. Tá bem nessa fase. Tá. Então, assim, tipo, eu fico pensando, cadê o meu piazinho fofinho, gente? Né? Então, é algo que a gente precisa perceber nesse sentido. Porque para eles também não estão se identificando mais, né? Tem a questão dos neurotransmissores. Então, existe uma queda aí de dopamina, de serotonina, que são os hormônios de recompensa, de prazer, de aceitação, que também, né, não me identifico mais nesse corpo, nesse comportamento. Existem os interesses, então eles começam a olhar para o outro de uma forma diferente, né? Então, não é mais só aquela relação, o amiguinho da brincadeira. É o amiguinho que eu me comparo com ele, é o amiguinho que eu me identifico, né? Enfim, existe... E muda os interesses também, muda né? totalmente os interesses, né? O que eles veem, o que eles fazem, a forma que eles falam. Então, a gente vê, assim, o discurso deles, os termos que eles usam. Digo, onde que aprendeu isso, gente? Né? Então, é interessante a gente perceber, assim, se eles estão acompanhando esse processo,
processo, né? Como que nós estamos mediando isso? Ou, né, colocando lá agora, no que você me perguntou, se existe um isolamento. Né? Se existe um isolamento, se existe uma vulnerabilidade emocional, se existe um sofrimento. Então, assim, será que essa criança, para ser aceita num determinado grupo social, esse adolescente, ele está desconstruindo a autoimagem dele, ele está passando por um aspecto ali de sofrimento, né, de repente, de ideias que ele não acredita, né, de coisas que ele não fazia. Daí a gente pode até abrir esse leque para a questão mesmo de uso de substâncias, né, de comportamentos que são mais vulneráveis, né? Então, é algo muito importante de analisar. E outra questão muito importante também para a escola, né, voltando a falar da escola, quando se manifesta insegurança, quando se manifesta, né, ocasiões que a gente vê que esse adolescente ele está passando por um conflito muito difícil, e até voltando lá para a pandemia, é que a escola muitas vezes é o lugar de segurança, é a rede de apoio dessa criança. Então, a gente tem vários indícios que nos apontam que na pandemia a gente teve uma crescente em relação ao abuso sexual, físico, psicológico, né? Então, assim, isso é muito triste, né? Como aumentou essa violência doméstica. Às vezes essas crianças vendo mãe sendo agredida, eles mesmos sendo agredidos, assim, tem um impacto absurdo, né? Então, é algo que a gente precisa perceber esse padrão também, né? Qual que eu faço parte de uma rede de apoio, né? Muitas vezes, assim, não perceber só, né, ali a fisionomia ou o comportamento rebelde que aquela criança, que aquele adolescente me apresenta, mas o que está intrínseco a isso? E essa rebeldia, essa raiva que às vezes sente, de que forma lidar com isso e como que essa criança, esse adolescente consegue canalizar essa raiva? Porque eu acho que é um pouco natural desse momento de transformação, né? Esse sentimento negativo que eles têm. Mas como canalizar isso? Como que os pais têm que olhar para essa situação? Então, assim, é importante o acolhimento. Então, aqui a gente lembra que eu não estou falando de concordância, né? No sentido assim, tudo que ele faz eu vou bater palma. Não, de maneira nenhuma. A gente tem que exercer a nossa autoridade sem autoritarismo, né? Mas é importante que a gente compreenda que essa fase é uma fase de impulsos, né? Então, ali o controle inibitório do adolescente, ele tá muito desestabilizado. Então, às vezes ele não vai, né, ter hora, ele não vai ter lugar para ele manifestar uma emoção de uma maneira mais intensa. Então, como você falou, ele vai ser mais agressivo, às vezes ele vai, né, ter ali uma demanda meio incontrolável. Incontrolável, exatamente. Então, isso, como eu te falei, tem queda de neurotransmissor, tem ali, né, a nossa questão cerebral, que as conexões estão, né, vulneráveis. A gente tem um aspecto na adolescência que se chama poda neural, né? Então, a gente percebe, até algo que vocês percebam, no adolescente, às vezes, quando eles estão entrando nessa fase, a impressão que dá é que eles não têm um retrocesso, né? Então, às vezes, assim, como que o adolescente vai agir dessa forma? Ele já tem 12, né, 13, 14 anos, não cabe a ele. Não, é a poda neural. Então, a gente tem uma questão neuronal, que a criança é como se perdesse alguns neurônios para entrar nesse conflito social, emocional, intelectual, para que quando ele estiver numa fase de maior maturidade, né, que ali por volta dos 20 anos, claro que isso a gente vai construindo uma árvore, vai se ramificando, mas quando ele estiver ali fazendo essa transição do ciclo vital de adolescência para adulto, ele consegue abstrair, né, ele consegue estar numa projeção mais abstrata de formação, de comportamento. É como se, vamos imaginar uma árvore mesmo, cheia de galhos, que a gente precisa podar, né, para moldar essa árvore, para ela ficar bonitinha. Então, esse comportamento, às vezes agressivo, às vezes esses impulsos, ele é justamente porque o cérebro está num curto-circuito. Mas e como que canaliza isso? Como que tentar
virar a chave, ou minimizar os efeitos, né? É o acolhimento, é assim, ó, eu entendo, né, vamos supor ele papel de mãe, ó, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu conflito, eu entendo a situação que você está passando, mas devemos agir de tal maneira. Eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Ou a rede de apoio também. Né? Então, se você vê que essa intensidade está incontrolável, é você procurar um especialista que possa, né, dar ali o apoio clínico, possa dar ali o manejo da psicoeducação. O que é a psicoeducação? É o especialista fazer com que a família, com que aquele adolescente aprenda algumas técnicas que vão regular esse processo, né? Então, desde da respiração, por exemplo, da atenção plena, né? Então, a gente sabe que a respiração, ela tem essa função de regular emoções também, né? O mindfulness, que é também, né, uma prática que está se ampliando. Então, desde questões muito simples, como né, esse apoio, essa organização, eles têm muita dificuldade com a rotina. Então, por eles não ter essa definição do que seja rotina, do que seja hábito, do que seja organização, muitas vezes eles acabam ficando exacerbados e, né, acabam explodindo. Então, a dica seria esse acolhimento, essa percepção, mas sem tirar o adolescente do ponto, né, do que é a realidade, do eu estou com você, eu te dou as mãos, mas vamos, né, tentar outras estratégias. E se a gente perceber que isso vai se cedendo, procurar ajuda, né? Tá certo. Vamos agradecer a Joyce, então, a participação. É muita coisa pra gente entender das crianças e adolescentes, né? Crianças, a gente tinha que ter um manual, né? Um manual. Nossa, ia ter tantas manual da Joyce. Manual, né? Nasce a criança, a Joyce chega a estar aqui. Manual para você. Né? É um manual para você cuidar bem dessa Mas por isso criança. que é tão fundamental esse olhar atento mesmo, sim, né? Sim. Porque muitas vezes a gente quer uma receitinha, né? O que a gente falou, a gente tem uma idealização do que é um filho perfeito. Mas a gente precisa também compreender esses desafios, essas singularidades de cada criança, né? Os irmãos, então você tem as duas pequenininhas, eles são diferentes, né? Eu digo que a gente sempre é uma versão nova, né, de pais, né? Então, isso é uma descoberta constante e é muito gratificante quando a gente consegue, né, fazer a diferença de alguma forma, certeza. né? Seja enquanto mãe, seja enquanto profissional, né? Tem aí várias... Porque quando você olha para a criança, você começa a olhar para o adulto também. Com certeza. O adulto também tem que se transformar para poder fazer melhor para a criança. Então, muitas vezes a família vem com uma queixa, mas quando você vai investigar, a criança é só um personagem daquela queixa que está reflexo, né? Exatamente, que está tendo reflexo, mas a verdadeira condição, o verdadeiro padrão está ali na dinâmica familiar, no contexto histórico, né? Sim. Então, e para quem é estudante, profissional de saúde, tem descontos especiais no aplicativo Garupa. Garupa! Está sendo lançado aqui em Campo Largo, um aplicativo de mobilidade que vai ser um sucesso, Tem vários diferenciais e tem sede aqui em Campo Largo, da nossa família querida da Alcomune, aí, o Jonas da Alcomune. Então, baixem aí o aplicativo Garupa, tem o Garupa Campo Largo também nas redes sociais e acompanhar os diferenciais para pet, e você pode favoritar o motorista. Tem isso? São muitos diferenciais aí com desconto para professores e estudantes, já que estamos falando deles, né? Já começa bem. Aí. Garupa. Agradecer a parceria aí da Ícaro. Hoje estou com Drusa, da de Maria Dolores hoje. Hoje não é Maria Dolores. E combinando super aqui com a minha camiseta da Porto também. Adorei a combinação. Bonito, hein? Tá bonito, lindo, né? Legal. De Rod, Drusa. Muito chique bem. hoje. Eu também passei na Porto lá pegar minha camisa da Elos, aqui, que eu gosto de Elos, né? Nenê sempre muito querido, muito, né? A Márcia, sensacional e cada vez melhor. A loja cada dia mais bonita, né? Maravilhosa. Nossa, tá chegando coleção verão agora ali na Porto, tá incrível. Incrível, né? Linda. Que bom pensar em verão, né? Porque ninguém aguenta mais frio, pelo amor de Deus. O frio é bom só pra uma coisa, pra ir lá no Mundo dos Fogões e comprar um monte de coisa lá. E fazer comida. Apesar que no verão também o Mundo dos Fogões oferece né? tanta coisa. A Mundo dos Fogões é o ano inteiro, né? O que você precisar. Você vai muito no Mundo dos Fogões, Joyce? Já sou cliente lá. Você viu? Todo mundo vai lá. O Anderson fica feliz cheio de novidades, né? Sempre. Né? Caramba, né? E vocês gostam de
gosta de cavalo e coisa e tal. Lá ali sempre quem gosta, sempre vai acampar para algum lugar, leva uma coisinha. Sim, E ali tem de tudo. Cuia, e Aham. os Funcionalidade acessórios. total, né? Ali tem de tudo. Facilita. Tem de Isso tudo. aí. Mundo dos Então fogões. tá, mas vamos agradecer então, Joyce, obrigada pela participação, por dividir esse conteúdo tão importante com a gente. Espero que a gente tenha estimulado aí muitos pais a terem um olhar mais atento aos filhos. E às vezes buscar ajuda mesmo, Sim, né? É exatamente. fundamental conversar com a escola, ver como que tá o filho dentro de sala de aula e perceber um pouquinho melhor essas ações, assim, Com né? As atitudes de certeza. cada um. Exatamente, eu acho que é um processo mútuo, né? Que a gente vai ali fazendo essa diferença, vamos costurando ali os olhares em prol da criança, em prol desse adolescente. E não é só uma questão, a gente fala de escola, mas é uma questão de formação social, né? É o nosso futuro daqui para frente, né? Que está sendo cada vez mais desafiador com todo esse excesso que a gente E vem precisa tendo aí, dessa né? rede de Meu Deus. apoio, todo mundo se conectando, Sim, pensando sim. nesse cidadão aí. Exatamente. Estamos Então aí tá para isso. Obrigado, Então tá Josi. bom, É. Joyce. Papo Obrigada. muito legal. Que agradeço. Certeza. Isso Mais aí, um Bons de Zico. Papo, né, Juliana Paz e Campo Largo. Vamos que vamos. Zico, eu tava olhando os primeiros podcasts, falando que tá chegando perto dos 30 ali. Você tava com o cabelo bem baixinho, E agora né? já cada vez Ah, tá crescendo, né? Cheio de Um cabelo abraço à aí. Clínica Muricy. Tá ficando Mas bom. que diferença mesmo, eu tava olhando esses É. dias, tava com o cabelo bem... Bem baixinho. Fez né? implantes, Fez Zico, implantes, né? não, isso Chique. é, você viu? Tá. Então tá bom, gente. Obrigada, até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.